Fala pessoal, beleza? Vamos aqui bater um breve papo a respeito de arquitetura monolítica e arquitetura de microserviços. Então aqui na tela eu tenho uma imagem onde está representada a arquitetura monolítica e do outro lado eu tenho a arquitetura de microserviços. Na arquitetura monolítica, nós temos como principal característica que as nossas interfaces de usuário, a nossa lógica de negócio e a nossa camada de acesso a dados estão em um único code base, né? Então a gente tem uma única base de código que compõe tudo isso, né? Então aqui na imagem a gente consegue ver que tudo isso aqui está numa única unidade e que essa unidade está aqui se conectando com o banco de dados. Então essa aqui é a principal característica do sistema monolítico. Quem é mais antigo e trabalha com Java aí, lembra, com certeza vai lembrar, que antes a gente gerava aquele arquivo .war. Quem trabalhou ali com JSP, com Servlets, JSF, gerava esse arquivo e a gente fazia a implantação desse arquivo lá no servidor. Então, quando a gente subia esse arquivo lá para o servidor, ele extraía os dados desse arquivo e a aplicação funcionava ali, né? Era o famoso deploy que a gente fazia ali no servidor. Então, agora, trabalhando com a arquitetura de microserviços, a gente tem algumas diferenças. Então, com o microserviço, a gente consegue desacoplar algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente tem a UI do microserviço, que é a nossa interface de usuário, e temos 4 microserviços, né? Então, imagina que se fosse um e-commerce, aqui nós teríamos, por exemplo, o sistema de um microserviço de pagamento, um microserviço de notificação ao cliente, um microserviço de inventário, onde, por exemplo, esse microserviço faria ali uma comunicação com um sistema ERP da empresa. Então, a gente consegue dividir as responsabilidades, desacoplando a nossa lógica de negócio e criando pequenos componentes ali, né, pequenas aplicações. Inclusive, cada aplicação pode ter seu próprio banco de dados, né? Então isso aqui é muito bacana, tá? E isso traz grandes vantagens para a gente, tá? Trabalhar com microserviços traz muita vantagem, mas também pode trazer alguns desafios. Nem tudo são flores, tá bom? Então aqui, ó, trabalhar com microserviços pode trazer para a gente escalabilidade. A gente pode conseguir escalar apenas um microserviço que está tendo, por exemplo, um pico de consumo. Então, se a nossa aplicação, por exemplo, está passando por algum pico de consumo, a gente pode escalar somente aquela parte que está sendo mais afetada. Diferentemente, por exemplo, da arquitetura monolítica, onde teríamos que escalar a aplicação completamente, né? Por mais que somente uma parte ali da nossa aplicação tivesse ali com um pico de acesso, né? Tivesse com um processamento maior. Mas como é monolítico, a gente só consegue escalar tudo de uma vez, tá certo? Na parte de manutenção, também a gente tem uma grande vantagem com microserviços. Porque se eu preciso fazer uma alteração na minha aplicação e eu utilizo microserviços, eu vou parar somente o microserviço que eu preciso fazer a alteração. O restante da minha aplicação vai ficar funcionando normalmente. Eu não sei se vocês já viram isso acontecer, mas algumas vezes, quando a gente abre esses aplicativos de banco, pelo menos acontece comigo várias vezes, eu consigo, por exemplo, consultar o meu extrato da minha conta, eu consigo fazer diversas operações e algumas não. Então, quando você, por exemplo, tenta fazer uma transferência, ele diz lá que essa funcionalidade está em manutenção, né? Então, provavelmente, eles estão utilizando a arquitetura de microserviços. Existe um microserviço responsável por fazer a transferência. E naquele momento, esse microserviço está passando por uma manutenção. Mas o restante da aplicação ela continua funcionando normalmente. Então, isso é muito bacana. Na questão também da flexibilidade tecnológica. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter microserviços desenvolvidos em linguagens diferentes. Então isso é muito bacana. Por exemplo, eu posso ter um microserviço para trabalhar com dados e eu posso desenvolver esse microserviço em Python.
Porque Python é uma linguagem que ela é muito melhor para trabalhar com dados do que Java. Eu posso ter o restante da minha aplicação em Java, nada impede. Se eu tiver uma aplicação, uma parte da minha aplicação que precisa fazer um processamento muito pesado e eu tenho que garantir que isso vai me consumir pouco recurso, eu posso desenvolver, por exemplo, essa parte da minha aplicação em Golang, que é uma aplicação que é muito boa para trabalhar com concorrência. Então a gente ganha muitas vantagens com microserviço. Para resumir, é isso. A arquitetura monolítica, a gente tem uma única base de código. Então a gente tem que evoluir tudo ao mesmo tempo. A arquitetura de microserviços, a gente consegue desacoplar a nossa aplicação em pequenos microserviços, pequenas unidades, e essas unidades podem ter seu próprio banco de dados, podem se comunicar entre si, e a gente consegue evoluir um independente do outro, ganha escalabilidade, ganha na manutenção, ganha na flexibilidade tecnológica, e é uma boa aí trabalhar com microserviços. É claro, né, tudo temos que ter ali um equilíbrio, não vamos sair colocando microserviços em tudo e vamos esquecer a arquitetura monolítica. Né? Eu já vi pessoas falando isso, que agora tudo tem que ser microserviço. E não é assim, tá, gente? Então, 2 pesos, 2 medidas. A arquitetura monolítica ainda é bastante utilizada e provavelmente se você for começar uma aplicação pequena, um SaaS, um MVP, muito provavelmente você vai começar ela com uma arquitetura monolítica e vai evoluindo para uma arquitetura de microserviços na medida em que for necessário. Então espero que vocês tenham entendido, forte abraço e até a próxima.